Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura inicialmente no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 67 até 69. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que Deus revele a sua palavra nos nossos corações. Eu vou começar contando a história de um antigo farol que salvou a vida de um capitão de navio e sua tripulação. Esse capitão marinheiro era veterano, experiente e corajoso. Além disso, navegava pelo oceano há anos. Ele sabia ler o vento, as estrelas e as correntes marítimas. Mas uma noite, uma tempestade inesperada e muito forte surgiu. O mar se levantava em ondas gigantes. O vento arrancava as velas e a visibilidade era quase zero. O capitão, lutando no convés, sentiu que as suas chances de achar a costa eram zero naquele momento. Eu não posso encontrar o caminho sozinho, disse o capitão aos demais. Ele estava totalmente desorientado, sem rumo e sem esperança. Ele podia sentir o fundo do mar seria seu destino. E foi então, no momento mais desesperado, ele viu ao longe um farol no penhasco, firme, não balançava com o vento, irremovível. A luz cortava a escuridão e mostrava o caminho seguro ao capitão. Ele sabia, ali estava sua única esperança. Firmou os olhos no farol, agarrou-se à direção da luz e gritou: Temos que ir até aquele farol. Passo a passo, ele se aproximou da costa e finalmente, seguro, pôde pisar em terra firme. Se não fosse o farol, se não fosse a luz do farol indicando o caminho seguro e o lugar da salvação, o destino seria o fundo do oceano. Nada, absolutamente nada, teria salvado sua vida. Sem o farol, ele estaria perdido. É isso que levou Pedro a dizer essa convicção: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a suficiência que eu preciso, a condição, a salvação. Irmãos, assim é a vida sem Cristo. O mundo é o oceano agitado por muitas tempestades,
tempestades do pecado, decepção, desorientação. E sem Jesus estamos perdidos, perdidos totalmente, sem rumo e à mercê da morte eterna. Mas Cristo é o farol firme, irremovível, a única esperança que temos. Ele é a nossa única esperança. Paulo entendeu isso. E ele disse, lá na sua carta a Timóteo, a primeira, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo Jesus, a minha esperança. A nossa esperança não é uma expectativa, aquela expectativa assim, vai dar certo. Pense positivo, vai dar certo, vai dar certo. O ano que vem você vai ver. Mas isso é só uma expectativa, que normalmente não dá em nada. Então a nossa esperança não é expectativa, não é AMP, atitude mental positiva, não é pensamento positivo. A nossa esperança é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Eu vou ler um texto aqui, naquela versão NVI, Nova Versão Internacional. Se alguém tem aí, pode conferir. O texto está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 14 e 15, diz assim: Pois não somos nós que possuímos riquezas ou tesouros, tudo vem de ti, e tudo é dado a nós por ti. Nós somos estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos antepassados. Não podemos reter nada do que nos deste. Sem ti não há esperança. Sem ti não há esperança. O autor dessa frase, sem ti não há esperança, é Davi. Foi Davi que disse. E ele disse isso não em um contexto de batalha. Ele não estava em uma batalha, em um contexto de lutas, de batalhas terríveis, nem batalhas iminentes, mas sim de oração e instrução para o seu povo. Davi enfatiza que a verdadeira esperança de Israel, a esperança dele, não está na força militar, não está na riqueza ou em qualquer outro expediente humano, mas no Senhor, em Deus. Sem Deus não há esperança para o povo. Sem ti não há esperança. Significa que toda segurança, salvação e tudo mais não depende de nós mesmos, mas do Senhor. É uma afirmação de dependência total, gratidão, reconhecimento da soberania de Deus. Os homens colocam as suas esperanças em si mesmos, no mundo, nos seus deuses e nas coisas, mas apenas o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus, é a nossa esperança. Salmo 39, versículo 7, depois Salmo 62, versículo 5. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança.
E o 62:5? 62. O Salmo 62. são dois. Sim. O Salmo 39, verso 7 e o 62:5. Isso. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. É isso. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha alma está em ti. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O apóstolo Paulo não teve nenhum receio em afirmar: Cristo Jesus, a nossa esperança. Cristo é a única esperança, única e fiel esperança que temos. A maior privação de uma pessoa é não ter Cristo como a sua esperança viva. O mundo de hoje quer se agarrar em algo para ter esperança, mas a palavra de Deus nos chama a atenção para o fato de que somente em Jesus podemos ter esperança. E a minha esperança não está na política, nem na religião, e nem em qualquer outra coisa. Jesus Cristo é a minha esperança. Cristo é a minha salvação. Ele é o meu suporte, a minha garantia, a minha suficiência e a minha esperança. Mesmo quando não existe nenhuma alternativa à esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Deus é o escape quando não há saída. Esperança só é esperança em Deus, em sua palavra e no fato de que Cristo morreu e ressuscitou. Cristo não morreu e nem ressuscitou sozinho, né? Sabemos disso. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele também. A morte e ressurreição de Cristo são experiências compartilhadas conosco. Temos enfatizado isso aqui de uma maneira muito intensa. O fato importante é saber que nós fomos e estamos crucificados e ressuscitados em Cristo. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para viver naquele que com ele morreu e ressuscitou. E tem mais, ele voltará para nós. Cristo morreu por mim e comigo, vive em mim e voltará para mim. Quando você se apoiar na onipotência da pessoa de Cristo em seu interior, o seu coração encontrará descanso que tanto necessita, não antes. Não antes. Ele é o único, suficiente e insubstituível. Ele é o único, o suficiente, o farol que nunca falha. Como Pedro disse: Senhor, para quem? Não é para onde, é para quem iremos. Só tu tens palavras de vida eterna. Sem Jesus, estamos perdidos. Perdidos. Com Ele, temos a vida verdadeira, que é a vida dele em nós, e segurança eterna. Sem Cristo, naufragamos. Não tem jeito. Com Cristo, temos vida eterna, a direção segura
e a luz que nunca se apaga. Assim é conosco em relação a Jesus. Muitos seguem caminhos próprios, experiências próprias, religiões ou promessas humanas, tentando achar a vida por conta própria. Mas todos os caminhos, preste atenção nisso, todos os caminhos que não passam por Cristo levam à destruição. É um verdadeiro cruzamento, uma encruzilhada mesmo, a encruzilhada da cruz. É onde o meu caminho termina, mas também onde surge um novo e vivo caminho, Ele mesmo. Em Cristo estamos seguros e por Ele caminhamos, porque é nele que caminhamos. Nele encontramos direção, vida e esperança, que nunca falham. Senhor, para quem iremos? Para quem? Só Tu tens palavras de vida eterna. E o contexto dessa fala é um contexto interessante. Eu vou levantar aqui alguns aspectos desse contexto. O contexto do capítulo 6 de João. Porque muitos seguem Cristo superficialmente. Porque se você ler ali, você vai ver uma multidão que seguia Cristo superficialmente. De repente, ela vai embora. De repente, ela não está mais ali. E por que muitos seguem Cristo superficialmente? Jesus falou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Crer em mim é crer para dentro dele, porque é crer em mim. Aqui está a suficiência de Cristo para a nossa total insuficiência. Aqui está a satisfação de Jesus para a nossa insatisfação. Eu só vou perder essa insatisfação que tenho com tudo quando eu encontrar Jesus Cristo como a minha satisfação. Satisfação é ter a Cristo, já diz um cântico antigo. Mas a multidão buscava não essa suficiência. O que buscava a multidão? Ela buscava curiosidade por sinais. Queriam espetáculo, milagres, entretenimento. Vivia atrás disso. E isso nós podemos ver, você pode conferir depois, em João 2, versículos 23 ao 25. Pode até ser lido. João 2, versículo 23 ao 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É isso aí. O maior milagre que existe é o milagre da cruz. O maior milagre é Jesus Cristo
fazendo você morrer com Ele lá na cruz, morrer com Ele nele, no corpo dele. Aqui tem mudança, a maior de todas, o maior milagre que existe e o maior prodígio que eu conheço é Cristo vivendo em você. Cristo vivendo em mim é o maior de todos os prodígios. A multidão era movida por curiosidade, buscava sinais, também buscava necessidades pessoais, buscava resolver suas pendengas, suas questões, estava atrás de cura, resolver suas dores, obter benefícios imediatos. João 6, 26. E Jesus deu isso à multidão. E Ele ainda dá. Mas nós precisamos enxergar a nossa verdadeira necessidade. Quem que eu preciso mesmo? Eu preciso dEle. João 6, 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então, é uma multidão que também é movida por interesses próprios, por vantagens terrenas que ela pode alcançar. Todos esses caminhos são como tentar navegar no mar, no meio da tempestade e na escuridão, sem o farol. A experiência, o esforço humano e o conhecimento não salvam. A multidão esperava benefício imediato, aqui e agora. Não há uma transformação de dentro para fora. Muitos seguem Jesus hoje buscando prosperidade, prestígio, posições, soluções para suas questões pessoais, mas não pelo desejo de estar com Ele. Não é Ele o desejo. A religião muitas vezes reforça essa superficialidade. Infelizmente, a religião ajuda, né? As pessoas são superficiais nessa busca, e a religião ajuda, porque a religião oferece também o superficial. Mas Cristo não se deixa ser reduzido a uma ferramenta ou um recurso humano. Um homem entrou numa escola de música. Ele tinha muita vontade de tocar instrumentos. E esse homem entrou numa escola de música apenas para ser famoso, mas desistiu ao perceber que precisaria estudar bastante e praticar bastante, e que tinha de fazer sacrifícios também. Então ele queria moleza. Então ele desistiu. Assim é quem segue a Cristo por interesses humanos. Quer o que ele tem, não o que ele é. E quando a coisa entra em crise, a tendência é
toda a sua superficialidade vir à tona, ele vai embora. Por que que alguns abandonam Cristo? Porque você vai ver aí neste capítulo 6 de João, que muitos estavam abandonando a Jesus Cristo, muitos dos seus discípulos. Muitos que começaram seguindo, depois abandonaram, voltaram, esfriaram, ficaram indiferentes e deram no pé. O que levou a maioria a se afastar? Expectativas erradas. Judas, o traidor, esperava um Messias. Judas, o traidor, esperava um Messias político e não suportou ouvir sobre a cruz de Cristo, sobre a morte, sobre renunciar a si mesmo, seguir Jesus na base da cruz. Experiências superficiais. Não aceitaram a morte com Cristo, não renunciaram a si mesmo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro discípulo nega a si mesmo, deixa seus direitos e ego na cruz, porque ali é o lugar de deixar. Não é deixar de lado. Eu deixo meus direitos de lado. Eu vou aqui deixar o meu eu, o meu ego de lado. Não. Não é aí que é para deixar. É na cruz, porque é morte. Então, morrer com Cristo, renunciar a si mesmo, seguir no caminho estreito, que não é um caminho fácil, aí, quando você não tem mesmo a experiência, quando as suas expectativas são erradas, seus desejos também, você é superficial, então você vai deixar. Essa é a razão. Tem também o amor ao sistema, os interesses secundários, apego a conveniências, apego à religião, aos benefícios humanos, e o resultado é frustração, decepção, abandono. Então, aquela multidão que estava abandonando, não percebeu que Cristo é tudo. Que Cristo é o tudo de Deus para nós. Ele é o tudo de que precisamos. Enquanto nós não entendermos que Cristo é tudo, que Ele é o tudo de que eu preciso, eu não vou fazer uma decisão verdadeira por Ele. A cruz não foi só a morte de Jesus, mas também a nossa identificação com Ele, a morte para o pecado e a vida nova, a vida ressurreta de Cristo em nós. O discípulo verdadeiro permanece firme, mesmo em tempestades, desilusões, decepções, porque Cristo é suficiente. O discípulo de Cristo, ele pode entrar em crise, ele pode ter decepções, ele pode sim estar passando por tempestades terríveis, mas ele permanece firme. Por que que ele permanece firme? Porque ele já entendeu
Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna, só o Senhor tem a vida eterna, só o Senhor tem a condição, só o Senhor tem a suficiência, toda a condição que eu preciso está com o Senhor. Assim como o capitão do navio se agarrou ao farol, nós nos apegamos a Cristo. Ele é a luz que nos guia, o porto seguro que não falha, a única esperança. Cristo não é uma opção. Presta atenção, irmãos. Cristo não é uma opção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, naufragamos no oceano da vida deste mundo. Com Ele, temos vida eterna, direção, segurança e luz que nunca se apaga. Você segue Cristo por Ele mesmo ou pelo que Ele pode fazer por você? E Ele pode fazer muito por você. Ele pode fazer tudo por você. Mas você segue Cristo por aquilo que Ele pode fazer por você ou por Ele mesmo? Sua motivação é Jesus Cristo? A cruz do Calvário? A identificação com Ele lá? Ou você está buscando apenas sinais, milagres, benefícios ou reconhecimento? O verdadeiro discípulo não desiste, não esfria, não se deixa enganar pelo mundo. Ele sabe que Cristo é suficiente, eterno e inigualável. Cristo é tudo e nada além dele basta para nós. Cristo não é apenas uma opção entre muitas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Seguir a Cristo exige negativa de si mesmo, renúncia de si mesmo, tomada da cruz e identificação com sua morte e também com sua ressurreição. Tudo que não for Cristo é insuficiente. Tudo que não for Cristo é insuficiente para nós. Que possamos ser discípulos que permanecem, que buscam a pessoa de Cristo, não apenas o que Ele oferece. Você segue Cristo por Ele? Ou pelo que Ele pode oferecer para você? Se for Jesus Cristo, então você poderá dizer: Senhor, para onde poderíamos ir? Senhor, não há outro a quem recorrer. Só Tu tens palavra que dá vida eterna. Senhor, Tu és a única suficiência do meu coração. Só em Ti encontro verdadeira satisfação. Só Tu, Senhor, preenches o vazio do meu coração. Só em Ti minha alma descansa. Senhor, nada além de Ti pode satisfazer meu coração. Tu és suficiente. Se for por interesse, então, na primeira dificuldade que chegar, bater a sua porta, fará você desistir. Cristo é tudo e nada mais além dele.
Então, João 6 nos mostra que muitas pessoas seguem Jesus por interesse secundário. Sinais, milagres, pão para o corpo, mas não pelo pão da vida, que é Ele mesmo. A multidão volúvel que seguia Jesus por causa dos pães e peixes, essa multidão chegou um momento que ficou ofendida com a mensagem pregada por Ele. A multidão se ofendeu com as palavras de Jesus. A multidão queria comida, mas não o pão da vida. O próprio Cristo, o trigo de Deus, que dá vida ao mundo pela sua morte e ressurreição. Podemos ficar sem muitas coisas, mas não podemos, em nenhuma circunstância, ficar sem Jesus. Eu posso perder a saúde, eu posso morrer, eu posso perder emprego, eu posso perder tantas coisas, eu só não posso perder Jesus. Sem Ele eu não posso ficar, porque sem Ele eu estou perdido. A multidão que o seguia se decepcionou, porque achou que Jesus era pouco para as suas vidas. Na verdade, Ele é tudo. É assim que estão vendo Jesus hoje. Jesus é pouco. As pessoas querem mais, querem extras, querem algo mais além dele. Essas pessoas não enxergaram que Jesus era tudo que elas precisavam. Por isso se afastaram dele. Nada pode ser mais trágico do que se afastar da pessoa suficiente de Cristo. Não há ninguém como Jesus, irmãos. Não há ninguém como Ele. Ele é suficiente, inigualável, incomparável e nunca decepciona. Só Ele é o Salvador. Só Ele tem a vida eterna. E essa vida eterna é Ele mesmo. O Evangelho de Jesus é irretocável e sem concessões. Quem crê será salvo. Quem não crê está perdido e será condenado. Singelo assim. Cristo é o nosso tudo. Na nossa dor, na nossa saúde, na nossa fartura, na nossa privação. Ele é sempre o tudo. Nada mais além dele tem valor eterno. Que você creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e você vai ter o Senhor revelado no seu interior, vivendo a vida dele em você, e com essa experiência você pode seguir Jesus, livre do pecado, porque Ele liberta mesmo, sem barganhas, porque você não precisa mais ficar fazendo troca com mais nada, você já tem tudo, você já tem Ele, e sem os pesos da religião inútil, que não vale nada. Que seja assim com você. Eu vou terminar contando aqui uma história, já finalizando esta meditação. Conta-se que um homem caminhava por um campo e, distraído, caiu em uma região de areia movediça. No início, tentou se manter firme, agarrando-se a pequenos arbustos, a pedaços de capim, mas
tudo se soltava em suas mãos. Quanto mais se debatia, mais rápido afundava. O desespero tomou conta, quando o lodo movediço já lhe chegava ao peito. Estava prestes a ser tragado vivo. Foi então que alguém apareceu à beira do barranco, lançou uma corda firme, forte. O homem se agarrou e foi puxado para fora, salvo do que seria sua morte certa. Assim é conosco, diante do pecado e da morte eterna. Nossos esforços, nossa religião, nossos recursos humanos são como capins que se desfazem nas mãos. Tudo o que seguramos cede. Nada nos sustenta. Mas Cristo lançou a corda da cruz. Seu sacrifício é o único meio de salvação. Sem ele, inevitavelmente afundaremos. Mas com ele temos vida eterna. Só Cristo é a corda que nos resgata. Sem ele não há salvação, não há outro lugar para onde ir. É por isso que Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna.